Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar ao Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, tempo de refletir na Palavra de Deus. E nesse ano de 2024 nós estamos lendo o livro dos Salmos. E a leitura bíblica de hoje está no Salmo 2, os versos de 1 a 6, que diz assim: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor os confundirá, dizendo: Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Existem algumas expressões no livro de Salmos que são expressões proféticas, especialmente aquelas que se referem a Jesus Cristo como o Rei das Nações, como o Senhor de todas as coisas. Estamos vivendo o cumprimento desta profecia, porque as nações, elas se reúnem dentro desse movimento globalista. As nações se reúnem e a palavra de Deus vai se cumprindo, porque as nações tramam. No entanto, a Bíblia diz que tudo isso que eles estão fazendo é inútil. A Bíblia diz que as nações se amotinam, eles tramam em vão. E nós não podemos nos esquecer disso, porque uma das funções das profecias não é apenas estabelecer aquilo que vai acontecer, mas lembrar para nós que o final da história é a vitória de Jesus. O final da história é o triunfo do Evangelho. E ainda que tenhamos que passar por momentos aflitivos, ainda que nesse momento da história a gente passe por processos de perseguição e as nações se amotinam contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo. A palavra de Deus nos diz que no final das contas tudo isso é em vão. Diz o texto que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor. Então, quando a gente vê esses movimentos acontecendo ao redor do mundo, quando a gente vê a igreja sofrendo perseguição, quando a gente vê a palavra de Deus sendo questionada e as pessoas colocando em dúvida verdades absolutas da palavra de Deus, quando a gente vê esses movimentos acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo e nós precisamos estar conscientes disso. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que está sentado nos céus se rirá. É como se a Bíblia estivesse dizendo: Deus vai olhar para todo esse movimento e vai dizer, vai achar graça disso, porque os reis da terra se acham muito poderosos, eles se acham donos da verdade, eles acham que pode fazer e desfazer e nada vai acontecer. E o texto diz assim: Deus vai olhar da terra e Deus vai rir disso. Deus vai zombar deles. E no seu furor, Deus os confundirá. Para que no final das contas, seja estabelecido o único que é rei sobre as nações. E o texto diz assim: Eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Não tem como fugir desta realidade. E vai chegar um momento quando Jesus estará entronizado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E todos hão de se quebrantar, todos inapelavelmente hão de se dobrar diante da autoridade, da majestade, da soberania e do poder
do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Por isso, anime-se, povo de Deus, fique firme, porque a palavra de Deus, inapelavelmente, há de se cumprir. E ainda que passemos por um período de aflições, o apóstolo Paulo nos lembra que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo encorajamento que esse texto da Tua Palavra traz ao nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque ainda que neste momento os reis da terra se juntam para tramar contra o Senhor, no final de todas as coisas, há de se manifestar a grandeza do triunfo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, ó Deus, nós queremos continuar comprometido com o Teu reino, andando na Tua presença e fazendo a cada dia a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?